Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na tua vida nessa manhã. Né? Mais um programa, uma questão de fé, realizado pela TV Mídia, né? E Mamanguape. Eu já quero desejar aí bom dia a você que estava esperando aí nós já começarmos a entrarmos com o nosso programa, uma questão de fé. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar no teu coração, tenho certeza que hoje Deus vai trazer algo tremendo para a tua vida. Então, bom dia a você que está aí acompanhando, né? Bom dia a você que está no seu trabalho, bom dia a você que está se organizando para ir para o seu trabalho. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê muita graça, te dê fé. Mais uma segunda-feira, mais um começo de semana, mais trabalho, mais luta, né? Mas toda luta traz para a nossa vida vitória, experiência de vida. Então, bom dia também a todos os pastores de Mamanguape, né? Todos eles, todas as igrejas, e sinta-se em nome do Senhor Jesus abençoado pela palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar a cada dia em nome do Senhor Jesus. Já quero aqui nessa manhã mandar a paz do Senhor, mandar um abraço, né, para minha esposa Elisângela, para as minhas filhas Vitória e Valquíria. Que Deus possa abençoar a nossa família, que Deus possa abençoar a nossa vida. Também quero mandar aqui a paz do Senhor, em especial para o meu irmão Alain Roberto, que está acompanhando nesse momento, lá em João Pessoa, Mandacaru, está sempre aí acompanhando o nosso programa e é uma bênção, tem ajudado muito o desenvolvimento de cada estudo desse programa. Que Deus possa te abençoar, meu irmão Alain, que Deus possa abençoar a nossa família, possa abençoar nosso pai, nossa mãe, enfim, toda a nossa família, tá certo? Quero desejar bom dia também a todas as autoridades do nosso vale, né? Desejar bom dia a todos os vereadores, desejar bom dia à prefeita também, que Deus possa abençoar a Eunice, né? Que Deus possa derramar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, que é a prefeita de Mamanguape, tá certo? Possa também abençoar nessa manhã, né, toda a segurança pública, né, policiais civil, militar, guarda municipal, agente penitenciário, todos esses que faz a nossa segurança pública, e também a todos os vigilantes, assim que faz a segurança privada. Que Deus possa abençoar vocês, guardar vocês, sinta-se protegido, não é? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Quero mandar aqui um bom dia também, já lembrando, quero mandar um bom dia em especial também para Aderilton, né, que está aí com a sua família acompanhando esse programa, né, trabalha ali junto comigo na empresa Docimel, uma bênção, a gente sempre conversa sobre o programa. Que Deus possa te abençoar, meu irmão Aderilton, toda a sua família, todo o povo da Docimel que esteja trabalhando agora, sinta-se abraçado, sinta-se abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E eu já quero aqui dizer que hoje vai ser algo tremendo, você vai aprender muito da palavra do Senhor nessa manhã. Eu já quero aqui iniciar fazendo aqui uma oração, para que Deus venha abençoar essa programação, para que Deus venha abençoar, né, essa emissora, para que Deus venha abençoar esse projeto, para que Deus venha abençoar tudo que nós colocarmos para fazermos. Temos que colocar Deus na frente, temos que colocar Deus em primeiro lugar. Ele é que tem que aparecer, Ele é que tem que ser visto. E eu tenho certeza que desde o início dessa programação, desse projeto, do programa Uma Questão de Fé, eu tenho certeza que você tem um pouco, mas tem aí adquirido conhecimento, um pouco programa, um pouco horário, mas eu tenho certeza que você tem aí adquirido, né,
aderido muito do conhecimento. Falamos sobre muitas coisas durante esse mês, né? Falamos sobre dízimo, falamos sobre batismo, falamos sobre tantos temas que trouxe para nós conhecimento. E hoje não será diferente. Hoje vai ser algo tremendo da parte do Senhor. Quero mandar aqui a paz do Senhor para o meu pastor, o pastor Berenildo, lembrando, para toda a igreja, Primeira Igreja Batista em Mamanguá. Mandar a paz do Senhor para o pastor Romilson também. Que Deus te abençoe, pastor Romilson, com seus projetos e com tudo que Deus tem colocado no seu coração. Vamos aqui orar e vamos agradecer a Deus por mais uma semana. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Hoje é 9 de setembro de 2019. Então ainda dá tempo você orar junto comigo, agradecer a Deus pelas portas que Ele tem aberto, pelas bênçãos que Ele tem derramado. A melhor bênção que Deus possa derramar na vida de uma pessoa é saúde. Nós, quando estamos com saúde, conseguimos tudo. O principal é estarmos bem fisicamente, é estarmos bem de saúde para irmos à luta e conseguirmos a nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Se você puder, aonde você estiver, se você tiver condições, em reverência ao Senhor, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, em reverência ao nosso Deus. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós queremos nessa manhã te dar graça, nós queremos nessa manhã te agradecer porque o Senhor é maravilhoso. Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado nessa manhã, Senhor, por mais um programa. Muito obrigado por mais uma oportunidade de poder vir aqui ao público e falar do teu amor. Trazer uma palavra de vida, trazer uma palavra de ânimo, trazer uma palavra que venha aumentar a fé dessa pessoa que porventura esteja precisando nessa manhã. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse meio de comunicação que vai aonde os nossos pés não conseguem ir. Que a nossa voz, que o som, que a imagem consegue levar a tua mensagem, Senhor, aos corações daqueles que estão necessitados. Nós queremos te agradecer pela nossa família. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo nosso trabalho. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça na nossa vida. É um favor que nós nem merecemos, mas o Senhor derramou a sua graça sobre nossas vidas. Nós queremos agradecer, Senhor, pela TV Mídia, está existindo aqui em Mamanguape e abraçando algo lindo que é falar do teu amor. Quero colocar a vida de Jackson, que é o proprietário, quero colocar a vida dele, da sua esposa Daiane, da sua família, que o Senhor possa estar abençoando ele, abençoando os projetos dele, os sonhos dele, junto com a sua esposa, que venham crescer a cada dia em conhecimento, na graça, espiritualmente, em nome do Senhor Jesus, Pai. Quero te agradecer por essa pessoa que já esperava esse programa começar, te agradecer pela expectativa que estava em seu coração e esperando para aprender mais do Senhor. Eu te peço que o Senhor possa abençoar essa mulher que está agora assistindo, essa mãe, esse jovem, esse filho, esse pai, que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, a cada dia, porta de emprego para esse pai de família, que o Senhor possa estar trazendo na vida, em nome do Senhor Jesus, na vida deles, uma saída, porque o Senhor é que abre porta, o Senhor é que faz todas as coisas, o Senhor é soberano, o Senhor tem o controle de tudo. Por isso, meu Deus, nessa manhã, eu quero te dar graça, que o Senhor possa abençoar todos nós, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando todo ponto de comércio, toda empresa, Senhor, que nesse momento abriu as suas portas para assim trabalhar e trazer o sustento para as suas famílias. Meu Deus, que o Senhor possa nessa manhã abençoar, que o Senhor possa estar protegendo
Coloque anjos do Senhor para guardar todos esses pontos comerciais, essas empresas, para que nada de ruim, Senhor, venha acontecer, que venha ser uma semana abençoada, que venha ser um dia abençoado, que venha ser um dia, ó Pai, que o Senhor venha derramar a Tua proteção sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós te oramos, é assim que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê no poder da oração? A Bíblia diz que a oração ela tem um poder que move as coisas, né? Ela traz o que não existe à existência. É o que diz a palavra do Senhor. E nessa manhã, antes de nós irmos para os nossos colaboradores, está falando aqui dos colaboradores, eu quero deixar uma meditação para a tua vida, tá certo? Eu quero deixar uma meditação, que essa meditação possa trazer paz no teu coração, que você venha ter paz, que você venha ter cada dia paciência, né? Tudo acontece na hora certa, tudo acontece no tempo certo, no tempo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos aqui já abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Tá certo? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vou dar um tempinho aqui para você localizar o livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro fácil de encontrar, né? Apesar que é um pouco lido, mas é um livro fácil de encontrar. Você pode localizar esse livro abrindo a palavra do Senhor no último livro, no Apocalipse. E aí você vai voltando até chegar Tiago, tá certo? Até chegar a Tiago, em nome do Senhor Jesus. Até chegar a Tiago. Deixa eu olhar aqui. Muito bem. Deixa eu olhar aqui. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 5. Quero deixar essa meditação nessa manhã para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Você já encontrou? Tiago, capítulo 1, versículo 5 em diante. Está escrito assim, então. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe será lançado em rosto. 6. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não ponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vou ler de novo. Versículo 5. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não será lançado em rosto. 6. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará
do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Você conseguiu localizar Tiago, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7? O importante da nossa vida é a fé. Não se pode de maneira nenhuma permitir que a fé venha a ser arrancada do nosso coração. A fé é a locomotiva para que você venha conseguir as coisas em Deus, seja qual for. Então, a fé, ela é algo que te posiciona a se aproximar de Deus, a estar perto de Deus, a sentir a presença de Deus. E a palavra continua dizendo assim: peça, porém, com fé. Então, às vezes a gente pede as coisas a Deus, mas não pede com aquela fé, porque achamos que é impossível para o nosso coração. Mas a palavra do Senhor diz que o que é impossível para mim é possível para Deus. Então eu quero dizer para você nessa manhã, não duvide, porque aquele que duvida, o versículo 7, ele diz assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O que impede que eu venha conseguir algo de Deus é a dúvida. Eu não posso ter dúvida. Eu tenho que ter a certeza daquilo que eu estou pedindo a Deus, que Ele vai fazer. Por mais que aos meus olhos seja impossível, seja difícil, mas para Deus tudo é possível. Que você nessa manhã tenha isso no seu coração. Eu estou pedindo a Deus algo que para mim é impossível, mas para Deus é possível. Talvez você acordou nessa manhã triste, cabisbaixo, desanimado, não é? Por pouca fé, por questão das lutas ser muitas, a carga está pesada. Também Jesus Cristo disse em sua palavra que quando a gente lançarmos o nosso jugo até Ele, esse jugo fica leve, porque Ele faz isso. Ele toma sobre a sua vida, Ele toma sobre si o nosso jugo, tornando assim leve para a nossa vida. E a palavra do Senhor diz no versículo 8: o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então eu tenho que ter sempre aquela certeza que por mais que seja difícil, eu continuo acreditando. Você lembra que Jesus Cristo deixou em sua palavra a história verdadeira daquele cego? Além de ele ser cego, ele ainda pedia, mendigava. Além de ele mendigar, ele ainda era cego, deficiência visual, física. E a Bíblia diz que ele estava ali na beira do caminho. A situação dele era horrível, porque ele carregava duas coisas pesadas demais sobre a sua vida. Ele não tinha o que comer, para isso que ele pedia, e ele não conseguia enxergar. Mas até que ele conseguiu um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que ele, ouvindo que Jesus iria passar ali aonde ele estava, ele disse: quando ele passar aqui, eu vou gritar bem alto, eu vou chamar a atenção de Jesus, eu vou me levantar dessa situação. E a Bíblia continua falando que quando Jesus se aproximava, que ele começou a ouvir as pessoas chamar o nome de Jesus, aquela multidão vindo, e ele começou a clamar e a dizer: filho de Davi, tem compaixão de mim. Você lembra dessa passagem? Você sabe essa passagem? O que a multidão falava para ele? Cala-te, rapaz, ele não vai te ouvir. Muitas das vezes nós chegamos para alguém e falamos os nossos projetos, os nossos sonhos. Ah, rapaz, você não vai... Que é isso? Isso é difícil demais. Isso não vai acontecer.
É melhor você pensar em outra coisa, fazer outra coisa. Isso não vai dar certo. Isso é fracasso. Tudo palavras negativas para tirar de você a fé. É o que Tiago diz aqui. Peça, porém, com fé. Não importa a situação e também não importa o que a multidão está falando. Não importa se a multidão está pedindo para você calar a sua boca. Não. Quando aquele cego ouviu que a multidão pedia para ele se calar, pelo contrário, a Bíblia diz que aí que ele clamava mais alto. Aí que ele clamava. Aí que ele levantava a sua voz. Por quê? Porque ele entendeu que Jesus Cristo era a saída daquela situação. E a Bíblia diz que ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez você acordou nessa manhã dizendo assim: Senhor, tem compaixão, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dessa minha situação, da situação dessa empresa. Tem misericórdia, Senhor. Não deixa que isso venha perecer. Não deixa que isso venha falir. Talvez você acordou dizendo assim: Senhor, e tomando as palavras até do salmista dizendo: apressa-me, apressa-te, Senhor, ao meu socorro, porque eu já estou no fim, porque eu já estou fracassando, porque minha fé já está findando. Mas a palavra do Senhor diz que aquele homem, ele gritava mais alto, ele exclamava, ele clamava, ele era o grito da sua alma. Até que a palavra diz que Jesus Cristo ouviu o clamor daquele homem. Você já parou para pensar como foi o grito daquele homem? A multidão não estava em silêncio. Não. A multidão apertava Jesus para lá, apertava Jesus para cá. Um pedia uma coisa, outro pedia outra. Um reclamava, o outro cantava. Então a zoada ali era muita zoada. Era muito barulho. E quis daquele cego ele gritar de verdade. Talvez nessa manhã Deus esteja falando com você dessa maneira, para que você venha se esforçar mais, buscar com mais intensidade a Deus, clamar de verdade, se ajoelhar e abrir o coração de verdade para Deus, abrir o coração de verdade e rasgar o seu coração com sinceridade diante do Senhor. A multidão queria calar aquele cego. Mas Jesus, o nosso Jesus, ele ouviu e aquele cego conseguiu chamar a atenção de Jesus. Ele conseguiu atrair a atenção de Jesus. Será que eu estou conseguindo atrair, eu estou conseguindo chamar a atenção de Jesus? De uma coisa é certa, eu posso estar chamando a atenção de Jesus fazendo certo e também posso estar chamando a atenção de Jesus fazendo o errado. Como é que eu estou chamando a atenção de Jesus? Como é que eu estou traindo a atenção de Jesus? Então, aquele cego, ele se levantou, ele tomou essa posição, esse desafio ele trouxe para a sua vida. E ele disse: não, eu não vou ficar calado. Sabe o que é que nós podemos aprender com essa reflexão? Que ele não desistiu. Eu quero dizer para você nessa manhã: não desista, tá certo? Não desista. Continue indo adiante. O apóstolo Paulo disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou adiante. O apóstolo Paulo disse: olha, as coisas já passaram, agora eu vou adiante. Então que você possa ir adiante,
que você não possa desistir dessa empresa, que você não possa desistir desse ponto comercial, não visando só bens materiais, porque isso tudo fica, porque isso aí tudo passa, mas que você possa estar lutando por esse sonho que Deus colocou no teu coração, que você possa estar dizendo assim: eu não vou desistir, eu vou continuar, eu não vou parar, eu vou lutar por esse casamento, eu vou lutar por esses filhos, pelo meu filho, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha empresa, eu vou lutar pelo meu ponto comercial, eu vou adiante, eu vou tomar a mesma coragem que aquele cego tomou. Ele gritou. Para finalizar, Jesus Cristo foi chamado a atenção e Jesus Cristo manda chamá-lo. Isso que é lindo, a palavra do Senhor. De tanto ele clamar pelo Senhor, chamou a atenção do Senhor ao ponto que Jesus parou tudo. Parou aquela zoada, parou tudo. E disse assim para o seu discípulo: olha, traz ele aqui. Isso é muito lindo. É o que diz a palavra. Traz ele aqui, eu quero ouvi-lo. Eu quero ouvi-lo. E a Bíblia diz que os discípulos foram até aquele cego. E Jesus Cristo faz uma pergunta tremenda para ele. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz assim: o que queres que eu te faça? Se Jesus Cristo perguntasse para você nessa manhã, perguntasse para mim nessa manhã: o que queres que eu te faça? O que é que você diria para ele? Olha, Senhor, eu quero que o Senhor ajeite o meu casamento, eu quero que o Senhor abençoe minha empresa, eu quero que o Senhor converta meu marido, eu quero que o Senhor tire meus filhos da droga, eu quero que o Senhor faça uma transformação. Não, Senhor, eu quero só que o Senhor cada dia mais me abençoe espiritualmente. O que é que você diria para o Senhor? Essa pergunta Deus fez também a Salomão. Disse: Salomão, pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse assim: Senhor, eu quero sabedoria para entrar e quero sabedoria para sair. Eu quero sabedoria. Às vezes nós erramos muito por falta de sabedoria. É o que diz aqui a palavra do Senhor. Se porém alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Qualquer decisão que você for tomar de hoje, não importa o que já fez, que já passou, mas qualquer decisão que você tomar de hoje em diante, peça sabedoria a Deus. Tá certo? Tenha mais paciência. Pare um pouquinho. Conte de 1 até 10. Não vá tomar decisões precipitadas. E aquele cego disse: Senhor, eu quero ver. Eu quero enxergar de novo. Você lembra que aquele cego, ele não tinha o que comer? Mas ele não pediu comida. Ele não pediu casa. Ele não pediu vestes. Ele pediu o que? A visão. O que é que eu aprendo com isso? O que é que nós podemos aprender com isso? Sabe o que é que eu consigo enxergar com isso? Que ele pediu a prioridade para a sua vida. E a prioridade para a sua vida era a sua visão. Às vezes a gente pede tantas coisas a Deus, mas não é a prioridade. E Deus quer dar a prioridade. Aquilo que naquele momento é o que você precisa ter. Às vezes é para você ter uma bike, você já quer um carro. Não é assim que funciona? Às vezes você tem tudo e ainda reclama do que tem. Às vezes Deus quer abençoar você com uma prioridade. E nós continuamos pedindo a Deus o que não é prioridade. Que nessa manhã você peça prioridade ao Senhor. Senhor,
Eu quero que o Senhor derrame na minha vida a prioridade. O que é que eu realmente preciso ter nesse momento? Talvez você diga assim, pastor, o que eu preciso ter é dinheiro para pagar esse boleto. Talvez você diga assim, eu preciso de um carro urgente. Eu preciso de uma moto urgente. Eu preciso mudar meu guarda-roupa urgente. Eu preciso fazer uma reforma na minha casa urgente. Mas isso é prioridade? Será que isso é prioridade para a tua vida? Sabe o que aqui diz a palavra do Senhor? O que é prioridade? Em Mateus, você pode abrir comigo em Mateus. Mateus é fácil de abrir. É fácil de encontrar, aliás. Mateus ele é o primeiro livro. Olha o que é prioridade. Mateus no capítulo 6 e no versículo 33. Mateus 6, 33. Olha o que é prioridade para a vida de um ser humano. Diz assim a palavra, você conseguiu aí localizar? Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha o que é prioridade para a nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é prioridade. A prioridade na vida de uma pessoa é buscar Deus. É o que diz a palavra aqui. Você está entendendo? Olha só. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Será que nós estamos buscando? Será que isso é para mim, será que eu estou buscando primeiro o reino de Deus e depois a sua justiça? Isso é muito sério. Quando eu tomo a decisão, quando nós tomamos a decisão de colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, não falta nada mais. Você entende isso? Se eu tenho Deus como prioridade no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha empresa, em tudo que eu faço, aonde eu vou, por onde eu passo, não vai faltar nada. Sabe o que o salmista disse? Na sua palavra, o salmista disse assim: o Senhor é o meu pastor. Nada. Não tem esse... As pessoas colocam e nada. Não tem e nada. A Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Aí você... Mas pastor, está faltando isso e aquilo. Se eu tenho Deus, não falta nada. Porque Ele dá o que nós necessitamos dia após dia. Dia após dia. Por isso que a palavra continua aqui falando no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com quem, ou que nos vestiremos. Porque os gentios é que procura todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Está vendo? 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, eu não vou mais ficar inquieto. Eu vou pedir o que é prioridade para a minha vida, como fez aquele servo. E o que é que a Bíblia diz? Que o Senhor Jesus colocou a mão sobre ele e disse: você está curado. A sua fé te curou. Que essa mensagem nessa manhã tenha fortalecido a tua vida. Que essa mensagem nessa manhã tenha trazido luz, tenha trazido paz para o teu coração, para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E você pode interagir aqui conosco em o nome do Senhor Jesus, tá bom?
eu vou aqui falar o nome de algumas pessoas, já está conosco, né, acompanhando. Elmo Pessoa, é sempre maravilhoso dar ouvido à palavra do Senhor. Então, Elmo Pessoa, isso, quem revela para nós é o Espírito Santo de Deus, não é? Talvez aquela correria ou outra a gente não separa esse tempo para com Deus. E você está certo com essa declaração que você fez aqui. É maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque nos levanta, sabe? Às vezes nós estamos para baixo, não é? Às vezes nós estamos tristes, às vezes estamos preocupados com tantas coisas, e quando nós paramos para ouvir, a voz de Deus, a palavra de Deus, um louvor, a fé vem no nosso coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, parabéns, Elmo Pessoa, por estar interagindo conosco, tá certo? Quem está interagindo conosco também é Milton. Miriam é a pastora, né, pastora? Pastora Miriam e o pastor Milton está desejando aqui a paz do Senhor. A paz do Senhor para vocês, tá certo? Para a família de vocês. Obrigado por tudo que tem feito na minha vida. Obrigado porque tem derramado na minha vida muita honra. Tem a cada dia me abençoado. Obrigado pelas orações que vocês têm orado pela minha família, tá bom? Que você que vocês têm feito isso. Muito obrigado, né? Eu já falei aqui no nome de Alain, né? Ele está também falando aqui, estou ligadinho, né? Estamos juntos mesmo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu quero aqui já nessa manhã agradecer a Deus. Eu quero nessa manhã agradecer a Deus. Já chegou, né? Pode entrar, pode vir. Chegou o nosso convidado. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, pastor Emanuel Pedro. Pode ficar à vontade, viu? Pode vir para cá. Amém, pastor. Pode sentar ali, viu? Fica à vontade. Pode passar no meio, não tem nada não, viu? Pode passar no meio, não tem nada não. Nosso convidado acabou de chegar, né? Pastor Emanuel Pedro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar. Vamos debater, nós vamos conversar, trazer um tema tão atualizado para a nossa vida, né, e tão necessário, né, pastor? Que é sobre... hoje a gente vai estar trazendo um tema, a grande tribulação. Eu acredito que essa é a mensagem dentro das igrejas a ter, né, a vinda do Senhor Jesus, porque os sinais estão aí, né, escancarado para quem realmente está ligado na palavra de Deus. A natureza está mostrando que o Senhor Jesus está voltando, né? Falar sobre o arrebatamento. E eu já quero trazer aqui uma novidade para você. A partir de hoje, 9 de setembro de 2019, nós estamos aqui abrindo uma série com um tema só voltado a esse assunto, né? Até dezembro nós vamos estar falando sobre esse assunto, né? Deus colocou no meu coração essa importância desse assunto, né? Trazendo o despertar na vida do ser humano que não está mais despercebido. Está claro de que Jesus está voltando e que é preciso, né, pastor? Que cada um de nós venhamos dar crédito mais na sua palavra e se consertar para que quando Cristo vir buscar a sua igreja, eu não fique, eu suba com Ele para a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Eu já quero aqui, antes de passar para o pastor Emanuel Pedro, para a gente conversar, eu quero aproveitar muito, pastor, o tempo, né? Dar mais tempo ao tema e também mais tempo para que as pessoas assim queiram fazer perguntas, né? Assim queiram tirar suas dúvidas. E aqui nós vamos conversar e vai ser muito bom.
tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar aqui dos colaboradores, não posso deixar de falar, né? Não posso deixar de falar, né? O RV Estofado, né, que é do pastor Romilson, né? Ele tem contribuído com esse programa, tá bom? Então, o RV Estofado, ele fabrica lá, pastor Emanuel, puff, cobre sofá, cadeiras, pinta móvel, pinta geladeira, troca a porta, coloca fogo, olha, é 1001 coisa, tá certo? Não é empresa com muita gente não, é só uma pessoa. Você chama, ele faz o orçamento e o trabalho fica maravilhoso. Pastor Romilson, que Deus te abençoe, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Onde é que fica a RV Estofado? Você passando ali, chegando próximo ao corpo de bombeiro, tá certo? Do lado direito, a primeira entrada, você vai ver o muro lá, RV Estofado. E aí você procura Pastor Romilson, procura a missionária Valquíria, procura Rosângela, e ali vai ser algo lindo e Deus vai te abençoar e você também vai estar abençoando uma família, em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar de Sandro Design, é o nosso segundo colaborador. Sandro, meu filho, Pai do Senhor, viu? Tá chegando, Sandro. Em nome do Senhor Jesus, né? Ele trabalha com divulgações, no sentido de arte, ele cria arte, logotipo, né? Você que é pastor, que está aí fazendo quem faz, quem procura muito o pastor Sandro, o design, né? É o pastor Eguion. Toda a campanha que o pastor Eguion, eu quero até que pedir licença para estar falando nisso, viu, pastor? Mas assim, ele sempre procura o pastor Santo, e eu tenho visto no Face que cada arte coisa linda, é muito bonito. Inclusive as artes do programa Uma Questão de Fé, quem faz é Santo Design, tá bom? Então, você que é pastor, que está com evento, festividade, né, Conjunto das Senhoras sempre tem, né? Os Conjuntos da Senhora faz aquela festa, e aí cria o logotipo, quem vai pregar, quem vai cantar, e isso é muito bom. Tá certo? O zap o telefone do pastor Sandro é 98875 42 e 42. Você pode estar entrando em contato aí com ele em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos agora para conversar um pouquinho sobre o tema. Você ainda pode mandar um zap com um conhecido, né, dizendo, olha, o programa Uma Questão de Fé está trazendo um assunto muito bom, né, que é sobre a tribulação. O pastor Emanuel vai estar trazendo aqui esclarecimento das suas interpretações, o que a Bíblia está falando sobre esse grande dia da tribulação. Nós vamos estar falando isso. Então, pastor Emanuel, nós temos aí mais ou menos 1 hora para nós estarmos conversando sobre isso de uma forma maravilhosa, né? Então, desde já, eu já quero agradecer o Senhor demais, né, por o Senhor ter honrado o convite, por o Senhor ter vindo, né, um dia de trabalho, e o Senhor ter colocado primeiro o reino de Deus. Saiba de uma coisa, pastor, que cada vez que eu faço algo para Deus, não uma forma de interesse, mas é a lei da semeadura. Eu vou plantar, eu vou colher. Eu vou colher, eu vou plantar. E isso sucessivamente. Então, cada vez que qualquer pessoa que faça e que coloque o reino de Deus em primeiro lugar, a tendência é Deus abençoar. Não é? É como um pai para com o filho. Cada vez que o filho obedece o pai, mais o pai fica feliz com o filho e mais o pai abençoa o filho. Não é verdade, pastor Emanuel? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite do programa Uma Questão de Fé, tá certo? Eu estou muito feliz com a sua presença aqui, isso é de verdade. Uma coisa muito importante é essa união de todos os pastores, né? Segunda-feira veio o pastor Milton aqui, trouxe um tema muito especial. Então, pastor Emanuel, o senhor fala suas palavras iniciais para o pessoal que está nos acompanhando, os irmãos que estão nos acompanhando. Inclusive o pastor Milton já mandou a paz do Senhor. Não sei se vai mandar alguma perguntinha para cá. O pastor Romilson também está acompanhando, né? Não sei se vai mandar alguma perguntinha para cá. Alô, Roberto, você, rapaz, é uma benção. Manda uma perguntinha para cá. Logicamente, o pastor entendendo a pergunta, cabe ele querer responder no momento ou em outro momento, né, pastor? Toda segunda-feira a gente está aqui,
não obrigatoriamente não responder assim, né, em cima da bucha, tá certo? Isso aí fica ao seu critério em nome do Senhor Jesus. Bom dia, pastor. Paz do Senhor. Bom dia, pastor Francisco. A paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, internauta que está ligadinho nesta programação. Bom dia ao nosso amigo Jackson e a todos que estão sintonizados na TV Mídia. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por este convite e poder estar aqui pela segunda vez para falar a respeito da palavra de Deus, que é a nossa função como pastores, como servas de Deus. Devemos anunciar o reino vindouro do Senhor. Então, quero agradecer também ao Senhor pelo convite de poder estar aqui e vamos, nesta manhã, segunda-feira, estaremos trazendo alguns esclarecimentos da palavra de Deus, falando sobre o arrebatamento. Amém. E o senhor faz parte do ministério Assembleia de Deus Vencendo por Fé, né? É isso, Vencendo por Fé? Fala um pouquinho do ministério, dia de culto, para que o pessoal aqui conheça um pouquinho o seu trabalho. Somos pastores das Assembleias de Deus, Ministério Vencendo por Fé. Fica localizado aqui na cidade de Mamanguape, a sede, na Rua Maria do Livramento, Pinto Lima, bairro do Campo. E também temos a congregação, a igreja na capital, ali de João Pessoa, no bairro do Funcionário 2, na rua, agora me fugiu o nome, mas no Funcionário 2, próximo à parada de ônibus, ali no Funcionário 2, onde o nosso dirigente lá é o pastor Geraldo Guedes e a missionária Divani. Inclusive, quero mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo, pastor Geraldo Guedes, missionária Divani, missionária Vanessa, missionária Lourdes, missionária Conceição, missionária Edna, enfim, todos que fazem as Assembleias de Deus, o Ministério Vencendo por Fé, ali também na cidade de João Pessoa, na capital. Amém. E como é que está o crescimento? Como é que está a obra lá? Cada dia mais Deus trabalhando, cada dia mais Deus operando. Cada vez que eu vou ali, não só aqui em Mamanguape, mas também ali em João Pessoa, eu vejo o agir de Deus. As Assembleias de Deus, o Ministério Vencendo por Fé, é um ministério novo, né? Um ministério novo, vai fazer 5 anos de fundação, e é um ministério que está em crescimento, é um ministério que a gente vê a mão de Deus no ministério. Temos também aqui na cidade de Mamanguape, graças a Deus, Deus está dando crescimento, né? E temos muitos novos convertidos. Inclusive, antes do término do trabalho, eu quero fazer um convite a todos, que nos próximos dias 28 e 29 de setembro, teremos a nossa festividade de 5 anos do nosso ministério. O Ministério da Assembleia de Deus está completando 5 anos. Dia 28, temos o aniversário da UMP, que é a União das Mulheres Vencendo por Fé. E no dia 28 também temos também o aniversário do UJVP, que é a União de Jovens Vencendo por Fé. Então, estão todos convidados para o dia 28 e 29 de setembro, a partir das 19 horas. Tá? No dia 28 vai estar ministrando a palavra de Deus o pastor José Barbosa, ali de João Pessoa. E no dia 29 também vai estar conosco, ministrando a palavra do seu pastor Meraldo Soares de Oliveira. Vai estar conosco no dia 29 também ministrando a palavra, ele também que é
ali de João Pessoa. Então, desde já queremos convidar todos vocês, pastores, amigos e amigas, que ouvem do Evangelho do Senhor Jesus. E o Senhor está convidado. Amém. Amém. Senhor e todos os pastores que estão nos ouvindo. Assim. Desde já eu agradeço pelo convite. E já tem aqui, as pessoas já estão conversando para nós, de fato, de verdade, não perder mais tempo, mas diretamente, tenta aproveitar o tempo do tema. O pastor Romilson está assistindo, já confirmou aqui. Ele está dizendo assim, parece que o pastor falar um pouquinho mais alto, tá vendo? O pastor Romilson é uma benção, né? Diga ele que bota a voz para fora, para a gente ouvir a voz dele. Tem também, pastor Emanuel Cleison, que trabalha aqui com Jackson, tá assistindo, desejou bom dia, tá certo? A Rose também está desejando aqui bom dia e a paz do Senhor para todos. Então, bom dia em nome do Senhor Jesus. Pastor, vamos lá para o nosso tema. Como eu falei a todos, nós estamos iniciando hoje uma série de um único tema, que é sobre arrebatamento, a vinda de Jesus Cristo, o grande dia da tribulação, né, o milenar, como é que muitos têm curiosidade de saber, né? Então nós eu quero aqui, pastor, abrir um texto para a gente ler. Você também pode acompanhar o texto que eu vou abrir aqui, tá certo? Fica em Jeremias, tá bom? Para que a gente já entre no tema nessa manhã, tá bom? Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando. Eu tenho certeza que no final dessa programação você vai ter um conhecimento tremendo da palavra do Senhor. Então, Jeremias capítulo 30. Eu vou fazer aqui um tempinho só para você ir e pegar a Bíblia, tira a poeira dela assim, para a gente estudar, tá bom? Em nome de Jesus. Então, olha só. Jeremias capítulo 30. Deixa eu ver aqui, viu? Eu estou dando tempo aqui para você encontrar aí, viu? Procure direitinho. Jeremias é fácil de encontrar. Você já encontrou? Muito bem. Então, Jeremias, no capítulo 30 e no versículo 8. Bom, Jeremias, capítulo 30, versículo 8. Você encontrou? Muito bem. Se você tiver com outra pessoa que está com dificuldade de encontrar Jeremias, ajude, tá bom? Ajude ela a encontrar a palavra do Senhor. Diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei o teu case, e nunca mais estrangeiros farão escravo deste povo. Então, esse é o texto que eu escolhi nessa manhã, mais voltado naquele dia. Eu queria só frisar naquele dia, para nós entrarmos na perguntinha, da primeira pergunta, pastor Emanuel Pedro. O que é o grande dia da tribulação? O que vai acontecer? O que o senhor entende como o grande dia da tribulação? O tempo é seu. Pode ficar à vontade. Mais uma vez, eu quero saudar o pastor Romilson. Não sei se a audição agora está boa, está chegando, ele está nos ouvindo bem. O senhor pode até falar aqui, meu pastor. Se a voz dele estiver boa, manda para cá. Tá boa, agora tá bom. Pode interagir conosco. A respeito, pastor, o tema de hoje, o qual estamos abordando, é a grande tribulação. E o senhor nos fez a pergunta: o que é a grande tribulação? Né? A palavra tribulação quer dizer aflições, quer dizer adversidade. Então, hoje, estamos pregando a palavra de Deus. Não temos tantos essas adversidades, não temos tantos essas
aflições, apesar de Jesus já nos adverte que no mundo iremos e teremos aflições, mas o Senhor Jesus nos adverte que tenhamos bom ânimo. Então, a palavra, o que é a grande tribulação, é um momento, é o dia de grande aflição, que estamos, que a igreja do Senhor, que o Apocalipse nos revela. Então, está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 22, eu gostaria de ler junto com... E que você também pode até... Mas pode acompanhar, você que está em casa. O Apocalipse, capítulo 2, versículo 22, diz assim. Capítulo 2, pastor? Isso, de versículo 22. Diz assim: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ele virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então veja que Jesus, ele falando, se revelando para a sua igreja, para o João, e a gente vê aqui que Jesus está dizendo que aqueles que não se arrependerem, aqueles que não se arrependerem dos seus atos pecaminosos, esses irão sofrer a grande tribulação. Então, a grande tribulação é aflições, lutas que iremos passar. Isso futuramente, não estamos falando agora, no exato momento presente. Isso são casos que vão acontecer, como já foi dito aqui, nos dias vindouros. Então, a grande tribulação é adversidade e aflições, que a palavra do Senhor nos diz que nós iremos ter aflições, iremos passar por aflições que nunca houve na terra. Isso que está acontecendo agora é só os princípios das dores, é só o começo, não é isso? E durante esse estudo, durante esse tema que estamos abordando aqui, esse horário que estamos usando, iremos ter várias perguntas, respostas, e essa foi uma das primeiras que respondemos nesta manhã. Muito bem. Então, a tribulação é sofrimento que não é agora, né? Não. Vai vir um certo tempo, um grande sofrimento, né? E você pode interagir, você pode também comentar sobre esse grande dia junto com o pastor Emanuel, para que o assunto fique cada vez melhor, né? Enquanto não termina. A gente está falando, pastor Emanuel, sobre essa tribulação, né? Uma perguntinha: quando e onde acontecerá essa grande tribulação? Melhorando, né, a pergunta. Biblicamente, a Bíblia, ela deixa claro a luz aonde vai ser, quando vai ser essa tribulação. Nós podemos encontrar a localidade, né? E quando, um tempo específico, nós podemos afirmar quando é que vai ser essa tribulação. Nós podemos afirmar onde é que vai ser. Provavelmente, a segunda pergunta é quando e aonde acontecerá a grande tribulação. Aqui é duas perguntas em uma. Né? Quando e aonde? Não temos data prevista, de quando acontecerá, que a gente observa lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24. Vamos observar aqui, São Mateus, capítulo 24,
que os discípulos fazem uma pergunta ao Senhor Jesus. Vamos lá para Mateus, você que está nos ouvindo. Mateus capítulo 24, queridos. Veja que os discípulos aqui fazem a pergunta a Jesus. Dizendo assim: encontrou os amigos, os ouvintes, os internautas que estão nos assistindo. Diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então a gente observa aqui, queridos, que Jesus está falando a respeito da destruição desta terra, ou seja, do templo, não é? Que ele foi feito, passaram 40 anos para edificar. Mas o texto que eu queria abordar não era esse. É Mateus 24, onde os discípulos perguntam: Senhor, qual o sinal da sua vinda ou da sua volta? Jesus afirma e diz: quando ouvires rumores de guerra, pai matando filho, filho matando pai, nação contra nação, sinais nos céus, Jesus afirma que isso é o princípio das dores, ou seja, o princípio, né, da volta. E agora a segunda pergunta: quando acontecerá? Jesus também afirma no mesmo capítulo que nem o Filho nem os anjos saberá quando acontecerá a volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser algo surpreendente, tanto para aqueles que estão aguardando a volta do Senhor Jesus, e também para aqueles que não estão aguardando a volta do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24, versículo 29, está escrito: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, está aqui aonde acontecerá, né, a grande tribulação, acontecerá aqui na terra. É aqui na Então terra. a localidade é aqui na terra. Aqui na terra, segundo alguns estudos, provavelmente existe a batalha, já houve uma batalha por nome a Batalha do Armagedon, que ela fica na região sul onde Israel tem aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Eu marquei aqui bem para a gente não... Este é o início da grande tribulação, que prossegue seu horrível curso de 3 anos e meio, e concluído na batalha. Apocalipse capítulo 19, versículo 21, 19 ao 19 também ao 21. Vamos ver aqui Apocalipse
capítulo 19. Versículo 19 ao 21, que diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e sobre o seu exército. Aí versículo 20: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aí, aonde acontecerá, não é, essa batalha? Algumas pessoas, provavelmente, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a gente observa que Ezequiel foi conduzido em espírito, foi levado a um vale de ossos, e os ossos estavam secos, e ali era um campo de batalha. E provavelmente esse campo conhecido como o campo do Armagedon, que é, Armagedon quer dizer a batalha final. Então esse que é a segunda pergunta, é quando e aonde acontecerá a batalha, né? Vai ser aqui na terra, e provavelmente num campo muito espaçoso, um lugar, né? um lugar, campo de batalha muito espaçoso, onde muitos exércitos irão pelejar. O exército do bem e o exército do mal. Muito bem, então você pode continuar interagindo, não é? Com as colocações também do pastor Emanuel, tá bom? O Alan aqui, ele falou assim, ele falou aqui, pastor, só complementando o que o senhor tem falado. Ele disse que isso aí não é um evento único, né? Traz, na luz da Bíblia, ele está dizendo aqui, traz sinais do que será esse grande dia, né? Dia específico, ele está falando aqui que não tem, ele não está dizendo aqui que não tem, né? Um dia específico. Ele está falando aqui que a Bíblia mostra os sinais, né? Pelo que eu entendi. E já estamos vendo os sinais. Exatamente. E ele continua, ele diz, não existe um dia, e sim os dias. Os sinais são referência do fim. Mateus capítulo 24, 10, 11, 12, 13, 14. São sinais que falam os dias e não o dia. A gente pode até ler um pouquinho, né, pastor? Também? Isso, enquanto o senhor procura isso, sim, falando ainda sobre a batalha do Armagedon, Apocalipse capítulo 19, versículo 17, diz que sua localização e data, apenas neste versículo, a gente vê aqui, a palavra geralmente é interpretada com o significado de uma montanha de Megido, ou seja, uma montanha, um lugar, né, uma montanha de Megido. E ali, ele fica localizado no monte do vale de Jeziel. Jeziel é o Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, frequentemente se refere a esse lugar como fortaleza militar. A gente vê lá em Josué, capítulo 12, versículo 21. Quando o senhor vai lá para Mateus, eu vou abrir aqui a Bíblia de Josué, e os amados que estiverem nos acompanhando, quiserem também acompanhar, podem nos acompanhar. Josué, capítulo 12, versículo 21, está escrito assim, ó: o rei de Taanac, outro, e rei de Megido, e outro. Está falando aqui da lista dos reis que conquistados por Moisés e Josué. Então, os reis que foram conquistados por Josué e por Moisés. Então,
Provavelmente aqui os estudos nos advertem que é nesse lugar, né, que houve a batalha do Armagedon, a batalha do Armagedon no mar de Megido, que é os montes. Tá bom? Vamos lá no Mateus. Mateus, o que Alan aqui falou, né? Isso. Mateus 24, pastor Ramires, pegue lá a Bíblia, viu? Eu sei que o senhor já está com a Bíblia aí. Mateus 24, tá bom? 10, que Alan falou aqui. Jesus não fala o dia, porque esses eventos não é o único dia, mas ele fala os dias, ou seja, ele dá referências, sinais. Aí falou Mateus, que nós vamos ler aqui. Mateus 24, 10. Aí diz assim, pastor: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, que é o que a gente está falando aqui nesse tempo. Esse tempo já é hoje, né, pastor? Porque já está acontecendo, por exemplo, olha, esse tempo já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem demais, né, pastor? Tem demais. Aí o que? Aquele, porém, que... Ou melhor, o 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quer dizer, que existe as pessoas separadas que não vão se deixar levar por esses falsos profetas, porque traíram, porque um está odiando o outro. Tem aquelas pessoas que estão visando Jesus, né? Está visando Jesus e estão separados, porque o amor dele não se esfriou. Você pode ver. O 14, para encerrar, o senhor concluir. E serão pregados este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O convidado é o senhor, quem tem que falar mais é o senhor. A gente pode ver essa divulgação da palavra. Ô pastor, em 86, em 90, nos anos 90, a gente enxergava, a gente percebia essa facilidade da palavra ser tão liberada para todos, de uma forma abrangendo tanta gente de uma só vez. Por exemplo, nós estamos aqui falando do dia da tribulação, mas nós não temos nem menção de aonde está indo essa conversa aqui, porque via internet o mundo inteiro, né, pastor? Assim, então a palavra do Senhor tem essa, assim, atualmente está sendo divulgada que nem diz aqui. É o que Alan colocou aqui. Muito bom isso aqui. Mateus 24, versículo 4, a respeito da interpretação do nosso internauta, o irmão Alan, que está interagindo conosco, e eu gostaria que vocês também venham interagir conosco, participar, né? Fazer esse programa é uma questão de fé, que na realidade tudo que estamos abordando aqui, falando, é uma questão de fé, né? Se você tem fé, crê no arrebatamento, na escatologia, que é isso que estamos aqui abordando nesta manhã. Escatologia, que é estudo dos últimos tempos, ou estudo dos últimos dias, ou os últimos acontecimentos, né? Jesus nos adverte aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, dizendo, disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a gente tem observado cada dia mais, aqui no nosso, vamos falar aqui no nosso país, vamos falar na nossa cidade, né? O Evangelho tem crescido de uma forma, eu digo até assim, exagerada, né? Muitas pessoas, sem aquela preparação, muitas pessoas sem noção do que é a palavra de Deus, não é isso? E é isso que traz, muitas vezes, escândalo. É isso que traz esfriamento
da fé. Mas rapaz, fulano era uma bênção na casa de Deus, hoje em dia não quer mais saber do Evangelho. O que foi que aconteceu? Esfriou da fé, não é isso? Esfriou. Então a gente vê, hoje em dia, se cumprindo já a palavra de Deus. Você, meu amigo, que está nos ouvindo nesta manhã, você se serve a Deus com amor, sirva muito mais. Você que está perseverando pela salvação, persevere muito mais, porque a gente vê já acontecendo os sinais do fim dos tempos, mas ainda não é o fim. Muito bem, para nós adiantarmos, porque senão não dá tempo de fazer todas as perguntinhas, né? De uma forma, está sendo tão bom, e o pastor Romilson, ele interagiu com a gente aqui. O pastor Romilson, ele falou o seguinte, olha o pensamento do pastor Romilson, ele colocou aqui: um grande diferencial é o período de grande aflição, jamais vista, que virá ou breve todos os moradores da terra logo após o arrebatamento da igreja. Interessante. E Alan continua, né? Jesus falou isso para o futuro que vivemos agora, ou seja, esse tempo já é presente, né? Ele colocou aqui, muito bem. Então estou interagindo mesmo. Ele continua aqui. Eu acredito assim, ficou azulzinho aqui o nome do pastor Romilson. Eu acho que ele quis interagir com o Romilson, né? Com o pastor Romilson. Ele botou: pastor, a tribulação é antes do arrebatamento. Isso a gente vai agora, vamos tratar isso agora, tá bom? Tem muita gente que tem dúvida se o crente vai passar, se não vai passar. A gente vai tratar isso aí. Se o crente vai passar pela tribulação ou se não vai passar. A gente vai, vou só dar aqui a info mais aos participantes, tá bom? Ele colocou: pastor Romilson, a tribulação é antes do arrebatamento. Ele pediu até que o pastor lê. Mateus 24, 13. Mas aquele que for firme até o fim será salvo. Como vamos estar salvos se a igreja foi arrebatada? Ou seja, se ela foi arrebatada, aí aqui continua, né? Pronto, abriu. Se ela foi arrebatada, ou seja, se ela foi arrebatada, ela já está salva. Vou ler um pouquinho, devagarinho. O Alan colocou assim: pastor Romilson, a tribulação é antes do arrebatamento. Leia Mateus 24, 13. Isso aí é para o senhor, pastor Romilson. O pastor aqui está fora disso aí, é para o senhor. O senhor falar de volta aqui. Mas aquele que for firme até o fim será salvo. Como vamos estar salvos se a igreja foi arrebatada? Ou seja, se ela foi arrebatada, ela já está salva. É o que Alan falou aí, viu, pastor Romilson? Manda para cá de novo. E aí ele continua, Mateus 24, 31, fala que depois disso tudo haverá o arrebatamento como vai ter se a igreja já foi. Entendeu aí, pastor? E o senhor também pode ler embaixo, que ela anotou e está aqui, trazendo a sua réplica. Não é? Mas, pastor, para a gente adiantar, qual a duração desse evento, dessa grande tribulação? Existe um tempo determinado? Olha, vai começar agora e vai terminar tal ano, tal dia, tal mês. O que é que o senhor entende por essa duração? Se tem uma duração ou não? Qual a duração desse evento? Da grande tribulação. Da grande tribulação. Apocalipse capítulo 20. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20. Versículo 7. Apocalipse 20, não é isso, pastor? Isso. E o versículo? 7. Muito bem. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. A resposta está aí. Quanto tempo passará? É isso? Não foi a pergunta? Isso. Qual o período? Qual a duração desse evento? Duração. Então, o período aí é 1000 anos, onde vai se dar-se o nome de milenar. Aonde agora? No caso, a duração é 1000 anos, no caso, né? Que você estava falando.
1000 anos. Agora nós temos que se preparar, nós não temos que estar esperando esses 1000 anos, porque a palavra do Senhor nos diz lá no livro, se não nos foge da memória, Tiago, que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, devemos se preparar, né? Aqui está falando já do futuro do milenar, aonde o diabo ele vai ser solto após essa grande tribulação, onde, inclusive voltando à pergunta dos internautas, a respeito que a igreja passará. Daqui a pouquinho a gente chega nela. Né, passará aqui na terra. Foi o pastor Romilson e o irmão Alan que está. O Alan está interagindo mais, né? O Alan e o pastor Romilson. E observa aí, temos que ter cuidado, porque existem dois tipos de igreja. A igreja que sobe e a igreja que fica. A igreja que sobe não vai passar por esse constrangimento, por esta tribulação. A primeira, a igreja que sobe, os santos. Mas a igreja que vai ficar, não é? Ela vai passar por uma grande tribulação. É aí onde muitos, agora a morte vai estar presa. Tem a pergunta aqui. Quantos anos, né, acontecerá ou passará isso? É o milenar. Junto do milenar, que é os 1000 anos, a gente observa aqui também que a igreja do Senhor, os que negaram a Jesus, está escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 21, eu quero voltar lá. A gente, é um texto que sempre está falando, né? Mateus 24, Apocalipse, Daniel, Ezequiel também fala, né? Isso. Diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá e de haver. E naqueles dias, diz assim, se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvará, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aí aqui diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Aí aqui, Jesus nos adverte que tenhamos cuidado, porque a gente vê aí falsos profetas. Jesus deixa bem claro, você está no campo, trabalhando, se chegarem para você e dizendo, Jesus Cristo está curando lá de fulano e tal, não sai do seu lugar não. Porque quando Jesus vir, todos os olhos hão de ver, não é, a volta do Filho do Homem. Tá bom? Então, a duração desse período aí, na sua opinião, é 1000 anos. 1000 anos. Que pode ser um dia. Um dia. É o que o senhor... Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser agora. Você concorda com essa interpretação do pastor Emanuel? É uma questão de fé. Tá certo assim? É uma questão de fé. Continue interagindo conosco. Vamos adiantar, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Muito bem. Está mostrando que é o milenar. Muito bem. Apocalipse, capítulo 20 e versículo 7. Pronto. Apocalipse 20, versículo 7. A duração da grande tribulação, 1000 anos. Porque o Apocalipse 20, versículo 2, está escrito assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Muito bem. 1000 anos. Vamos lá. Para nós adiantarmos, aí chegou a pergunta que todo mundo tem curiosidade. Agora sim, pastor, não é só, vou falar mais calmo. Agora sim, não é só quem é da igreja, né? Mesmo quando uma pessoa não é da igreja, que não tem segmento nenhum, tem essa dúvida, né? Quando ele vir, né, ainda diz assim, os crentes, será que sobe? Ou seja, os crentes passam por essa tribulação? Essa é a pergunta. Uns pregam assim, pastor, uns pregam assim, que no decorrer da tribulação, Jesus Cristo vem,
e leva na metade do ano, na metade do tempo que vai terminar a tribulação. Jesus Cristo leva. Outros creem assim, que só no final. E outros pregam também que o crente não vai passar. Jesus Cristo vem e leva antes. Vou repetir. Uns pregam que o crente vai antes da tribulação, outros pregam que o crente vai na metade do tempo da tribulação, e outros pregam que o crente vai passar pela tribulação. Eis aí a questão, pastor. O crente passa ou não passa por esse grande dia da tribulação, né? E no caso não é dia, os dias, como disse aqui o Alan. Os dias. Antes que o senhor procure aí e tomar uma água, que o senhor está procurando aí, só para o senhor procurar bem, o pastor Milton aqui, ele também interagiu. Pastor Milton, Deus te abençoe. Olha, é uma série agora, só voltada a esse tema. Então, assim, logicamente que é nesse mês, eu quero o senhor aqui novamente para a gente estar conversando. Pastor Emanuel, ele falou assim, pastor Milton, há uma grande diferença entre a igreja e os salvos. O arrebatamento é para a igreja e a volta é para os salvos. Entendeu aí? E Alan continua aqui dizendo assim, aquela colocação que ele fez. Depois do evento que vai ter arrebatamento, aí Mateus 24, 30 e 31. Quem quiser ler aí, quem quiser ler o que Alan aqui está falando, tá bom? Porque o tempo da gente está indo embora. Aí ele colocou, depois disso tudo vai ter o arrebatamento. Os escolhidos serão junto dos 4 cantos da terra. Quem é o escolhido? Somos nós, ou seja, estamos aqui. Escolhidos são a igreja que vai subir. E ele mandou ler. Leia Mateus 24, 29, 31, 30 e 31. Aí fala de uma classe da igreja escolhida. Não é? E aí quem está assistindo também o programa é Osvaldo Nascimento. Está assistindo o programa com a gente. O Antônio do Galeto, Deus abençoe, também está assistindo. Vamos lá, pastor, na sua interpretação, que a Bíblia diz, a igreja sobe, não sobe, na metade vai ou não passa pela tribulação. Pastor e amigos internautas, que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, existe 2 partes, falamos desta forma, existe 2 partes. A primeira vinda, Jesus já veio, não é? Ao qual trouxe o Evangelho ao qual nós pregamos e vivemos e anunciamos, e ressuscitou, Jesus ressuscitou. E deixou bem claro, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, onde ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou eu preparar, quando eu vos preparar, irei vir outra vez, e irei vir buscar os escolhidos. Não é isso? Aí a pergunta é, quem irá tomar posse ou subir para as mansões celestiais? Quem? Vamos lá, a igreja, né? A igreja passará pela grande tribulação? A pergunta não é essa? Existem 2 igrejas, que eu falei aqui, a igreja que sobe e a igreja que fica. Qual é a igreja que fica? Vamos lá. Qual é a igreja que fica? São aqueles que renunciaram a Cristo como único e verdadeiro suficiente Salvador. São aqueles que, mediante as aflições, mediante as adversidades, não suportaram as lutas e esfriaram na fé. Então, estão condenados? Não. Vai vir agora a segunda chance para eles, onde o Apocalipse capítulo 20, aqui capítulo 21, se não me falha a memória, capítulo 20, versículo 7, onde agora que a pergunta foi qual a duração desse período, desse evento. Então,
1000 anos. Aí ali é onde a besta vai ser solta. E aqueles que realmente negaram a fé, negaram a Jesus e não querem nada com Jesus, esse não tem mais como subir. Certo. No caso, a igreja, ela passa pela tribulação, ela vai no meio da tribulação, ou ela não passa? Porque nesse período já houve uma parte da igreja que já foi arrebatada. O irmão Alan aqui, que está interagindo junto conosco, no Evangelho. Então, no caso, duas igrejas, uma não passa pela tribulação. Vamos trazer um esclarecimento melhor aqui para o povo. Vamos falar das 10 virgens. Uma parábola. Jesus falando das 10 virgens. 5 estavam o quê? Preparadas. E 5 não estavam. Então, as preparadas não passam pela tribulação. Os preparados, vamos dizer, a igreja que estiver preparada, ela não vai enfrentar essa grande tribulação. Essa questão de ir na metade nem no final. Antes de tudo, ela preparada, ela vai embora. Jesus arrebata a sua igreja, os que estão preparados, e aqueles que não estão preparados, ele vai dar uma nova chance. Após a grande tribulação, ele vai dar uma nova chance para aqueles, porque, pastor, quando a morte, talvez a gente não chegue nesse tema agora, mas quando a morte estiver presa, pessoas vão se jogar em frente de carro, pessoas vão pular de prédio altíssimo, pessoas vão vão se atirar, pessoas vão se esfaquear e não vai morrer. Por quê? A morte vai estar presa. E aí faz parte da grande tribulação, é onde entra agora o anticristo, aonde a palavra do Senhor aqui nos adverte que tenhamos cuidado com essas pessoas, que traz ensinamento de demônios. Então, você, meu amigo ouvinte, internauta que está nos ouvindo, nos assistindo, tome cuidado, medite da palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, que Deus tem salvação para a sua vida. Certo. Então, para fechar a pergunta, os escolhidos, a igreja escolhida, ela não passará na sua colocação, na sua interpretação. Quem está interagindo conosco é Jean Cruz. Ele colocou: bom dia, que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo possam alcançar a todos. Amém, Jean, viu? Bom dia, meu amigo Jean. Ele é ouvinte já. É ouvinte, ele sempre programa, né? Ele sempre está assistindo. E também o Almir Ferreira está assistindo. Alan está fazendo aqui uma pergunta, aí cabe o senhor, no final, quando a gente encerrar, o senhor voltar, se o senhor assim desejar, a responder a pergunta dele. Tá bom, pastor? Só para a gente concluir aqui as perguntinhas. Deixa eu ver se sobe. Está travando muito. Ele colocou assim, veja só, pastor, ele está falando, pastor, queria referência de 2 oportunidades, porque tenho essa dúvida. O senhor pode me ajudar? Sobre aquela segunda oportunidade que o senhor falou, né? Que tem, mas daqui a pouquinho. O senhor quer falar agora? Se o senhor quiser falar agora, a gente para aqui para o senhor falar, essa daí. Quem está interagindo conosco também, muita gente. O telefone aqui está avando. Mas eu quero agradecer aqui a todos vocês que estão aí interagindo. O senhor vai parar com o Alan aqui, com essa perguntinha, ou deixa para o final? A pergunta do irmão Alan, que ele quer uma referência. Da situação que o senhor disse, da segunda oportunidade. Ele está falando aqui. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Isso. No caso, vai falar aqui da segunda oportunidade, né, pastor? Isso. Pronto. Apocalipse 19. Versículo 11. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele
chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aí, o versículo 14, e seguiram os seus exércitos no céu, em cavalo branco e vestido de linho fino, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do medo de Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí, aqui já está falando a respeito da segunda volta ou vinda de Cristo. Por isso que eu falei para os internautas, irmão Alain, pedindo referência, falando a respeito, pedindo respaldo sobre a segunda volta de Cristo. Então, vai haver a segunda volta. Jesus Cristo primeiramente arrebata os seus escolhidos e após vem a segunda chance para aqueles que ficaram, né? O nosso internauta, irmão Alain, talvez comigo aqui, mas talvez com outro pastor que daqui até dezembro tem esse tema, vai chegar lá na frente, nos estudos, você vai encontrar aqui junto com o porque pastor nessa série a gente vai estar lidando muito com o livro do Apocalipse, que aí a gente vai estar trazendo, né, os significados dos símbolos, que é um livro que fala muito sobre os símbolos, né, em relação aos cavalos. A gente vai estar explicando cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo... e aí você vai entender um pouquinho falando a respeito da segunda volta, da volta de Cristo. E você vai encontrar aqui a respeito do arrebatamento, não só do arrebatamento, mas a segunda, né? Volta de Cristo, onde ele vai vir, primeiramente, ele vai vir buscar os escolhidos, né? Os escolhidos, aqueles que não negaram, pode dizer, aqueles que não negaram, não renunciaram à sua fé em Cristo. Por quê? Quantos que têm renunciado? Será que essas pessoas que passaram esse tempo todo em servindo ao Senhor por causa de uma vamos dizer, de um disse-me-disse, por causa de uma palavra mal interpretada, não é? Ficou em casa, mas aquela pessoa que ainda guarda a palavra de Deus no seu coração, não é isso? Será que essa pessoa, diante dos meus olhos, dos teus olhos, a gente pensa até que está desviado, não tem salvação. Será que essa pessoa não vai ter uma nova chance? Jesus não vai dar uma nova chance a essa pessoa? Ou quando Jesus vier, queridos, às vezes a pessoa está dentro do templo, está dentro da igreja, mas está fazendo coisas piores do que quem está em casa, retido ali, entendeu? E muitas vezes a gente se engana. A pessoa está na igreja, né, fazendo coisas que não agradam a Deus, e diante dos olhos humanos, pensando que está, né, agradando a sociedade. É o que Paulo diz lá em cartas a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, né? E vamos examinar qual o tipo das obras que estamos praticando, senão o bicho pega. Muito bem, 2 horas é pouco, né? 2 horas é pouco, mas eu quero aqui, nós concluímos, né? Quem está interagindo conosco, o presbítero William Rocha, então agora está assistindo, presbítero William, viu, pastor Emanuel, lá de Salema, está assistindo aí o programa. Pode interagir, viu, presbítero, mandar uma perguntinha, não é? Agora, o que eu quero trazer aqui, logicamente que o interesse maior desse programa é a gente descobrir, né, pastor, biblicamente, esse tema, essas questões. Não é querendo provar quem está certo, quem está errado, não. O que nós queremos é entender como é que vai funcionar, o que é que vai acontecer, né? Quando, onde, né? Então essas perguntas é muito interessante. E também, quando você vai interagir e fazer perguntas, talvez alguém está assistindo e, rapaz, eu não tinha observado dessa forma que o pastor Emanuel está falando, poxa vida, Alain trouxe aqui, pastor Romilson trouxe algo aqui, e aí todos vão estar aprendendo
né, a palavra do Senhor. Vamos adiantar então? A gente entendeu um pouco sobre a tribulação, pastor. Nesse período que está acontecendo... Eventual. Muito bem. Haverá salvação ou não? A salvação, porque o senhor falou da segunda chance. O senhor continua falando em relação a... Porque se vai ter uma segunda chance, possa ser que tenha salvação, né? Ou, como é que o senhor traz para nós? Haverá salvação no período da tribulação? Não. Veja aí, no período da grande tribulação, no momento, o povo vai passar por um processo de luta, de dificuldade, de adversidade. Então, a morte vai estar presa, não é? É um tipo, isso aí, é um tipo como um castigo, entendeu? A Bíblia diz que o pai, ele repreende e açoita o filho que ama. Então o filho desobediente, para ele poder chegar onde o pai quer, ele sofre uma coisinha, ele sofre um pouco. Então aí, do meu ponto de vista, as pessoas que negaram a Jesus no período da grande tribulação, vai ser salvo? Não é? Tem salvação? A pergunta é, tem salvação? Haverá salvação no período? Nesse período? Eu creio que não, pastor. Após isso daí, depois que passar essa grande tribulação, aí vem o que? Vem reinar agora, vem um período de paz, onde esse período de paz, após o período de paz, não é? Jesus Cristo, ele vai vir buscar essas pessoas apoiam essa grande tribulação. Jesus vem buscar essas pessoas e essas pessoas vai ter um encontro com Jesus, a segunda, vamos falar dessa forma, a segunda chance, é aí onde essas pessoas agora vão novamente se encontrar com o Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O senhor fez a pergunta, vendo a salvação? Vamos lá em Apocalipse 20, versículo 2. Apocalipse, capítulo 2, pastor. Isso. Quando diz assim, haverá salvação, diz assim: e ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, e Satanás a amarrou por 1000 anos. Então, não haverá salvação, por quê, irmãos? Foi quando eu lhe falei, muitos vão querer tirar a sua vida, muitos vão querer se matar, muitos vão querer pular de um edifício, muitos vão querer se jogar na frente de um carro. E aí? A igreja que já passou pelo primeiro arrebatamento, foi quando eu falei que o internato perguntou, quando passou pelo primeiro arrebatamento e Jesus veio logo buscar aqueles que foi comprado, lavado e redimido, que não se contaminaram com as coisas terrenas e subiram, esses estão com o Senhor, né? Esses estão com o Senhor. E na segunda volta, é aí também onde vai ter já o milenar, o diabo vai estar preso, e depois Jesus vai, depois dos 1000 anos, Jesus vai soltar a morte, é onde as pessoas vão querer se matar, essas coisas todas, e as pessoas vão querer a salvação, porque imagina eu sendo atormentado, depois de tudo isso tem a parábola de Lázaro e do mendigo, escrito lá no livro de Lucas, e Lázaro e o mendigo, e Lázaro aqui sendo passando dificuldade, vamos dizer assim, passando tribulação, mas ele faleceu, né? Partiu, e os anjos foram e recolheram a Lázaro.
a Lázaro levaram para o seio de Abraão. O rico faleceu e foi sepultado. Existe uma grande diferença. Só que quando chega lá no seio de Abraão, no Hades, ou no lugar de descanso, o que é que acontece? Quando o rico olha, ele reconhece Lázaro. E estava sendo atormentado. Ele pediu, meu pai Abraão, permite que Lázaro molhe a ponta ponta do seu dedo na sua língua e venha me refrescar. Aí o Senhor disse, olha, quem está do lado de lá não pode passar para o lado de cá, e quem está do lado de cá não pode passar para o lado de lá. Aí ele disse, então, permita que eu vá lá na terra anunciar o Evangelho aos meus irmãos, porque tem os 5, Jesus disse, e se eles não dão ouvido aos profetas que estão lá, muito menos aos mortos que já morreram, ou seja, a ele. Então, a gente observa aqui que muitos vão querer a salvação, mas nesse período eles não vão encontrar a salvação. Uma questão de fé, né? Hoje é 9 de setembro de 2019. É nosso primeiro programa nessa série que fala sobre arrebatamento, que fala sobre tribulação e a volta do Senhor Jesus. Um tema bastante bom de se falar e as pessoas têm... E polêmico também, né? Polêmico surge assim, porque cada um tem uma interpretação, uma visão, né? Uma visão. Mas o importante é o que a Bíblia está dizendo, né, pastor? O que é que ela traz sobre essa questão? E isso é importante. Então eu quero agradecer aqui a todos que estão novamente aí interagindo, tá bom? Em 10 minutinhos eu vou ler algumas coisas que ficaram para ser lido aqui, que estão comentando, né? Pastor, para nós encerrarmos com as perguntinhas sobre esse tema, haverá salvação no período? O senhor disse que não. A igreja passará pela grande tribulação? O senhor disse que não passa. Não foi isso? Não passa, ela vai embora. O senhor falou também a duração desse evento é 1000 anos. Foi a sua colocação. E onde é que vai ser essa tribulação? O Senhor afirmou que será aqui na terra. E o que é a grande tribulação? O Senhor disse sofrimento. Isso aí foi as colocações, interpretações do pastor Manuel, né? Homem de Deus que veio aqui para trazer verdades bíblicas sobre esse tema, tá bom? Encerramos. O que é que acontece? O que acontece, pastor? Depois de todo esse período, a gente fechar essa série, esse primeiro debate, falamos dessa forma, debate santo, esclarecimento a você que está nos ouvindo, amigo internauta. Ô pastor, licença, eu sei que eu gosto de interromper, assim, eu não gosto, é costume feio. Mas assim, a gente vê, pastor, eu até me controlei hoje, mas a gente vê, pastor, assim, é um assunto que é pouco falado na igreja, né? Assim, nos cultos. Então, eu acredito assim, que o programa Uma Questão de Fé está trazendo algo tremendo para a pessoa que gosta de aprender, né? Por exemplo, aqui, o presbítero William, ele disse aqui, ó, escatologia é um assunto extremamente importante para toda a igreja. Gostaria de alguma oportunidade discorrer sobre esse assunto. Então eu vou lançar aqui no ar, tá bom? Já vou lançar no ar. Segunda-feira, né? Eu sou aí pronto, né, pastor? Então tá marcado, né? Tá marcado. Intimado. Pronto. Querido William, segunda-feira o senhor vai estar aqui falando sobre esse assunto aí, o pastor assim já está lhe convidando. Pronto. De correr. Ao vivo. Motivação. Agora pode chover pedra, né? Pronto. Daqui para lá, se o dia da tribulação não acontecer de fato e verdade, ele vai estar aqui em nome do Senhor Jesus. Sim, depois disso, o que é que acontece? Depois disso aí, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Vamos lá. A igreja aqui na Terra já passou por esse processo, pastor, da grande tribulação. Após a grande tribulação agora, né, veio o momento agora de paz. Veio o momento de paz, onde a Bíblia nos relata aqui, no Evangelho segundo escreveu, no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 7, deixa eu ver aqui.
Apocalipse 21. O que acontecerá depois, não é isso? Deixa eu ver aqui, para não passar errado para os irmãos. Isso. A gente tem 10 minutos, tá certo? Isso. 21. Apocalipse 21, 7. A pergunta aí, depois desse período, o que é que vai acontecer? Apocalipse capítulo 21, versículo 7 diz assim: quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meus filhos. Então, é aí aqueles que vencer, depois dessa grande tribulação, depois dessas grandes adversidades que a igreja aqui na terra passou, veio o primeiro arrebatamento, veio, ou seja, a vinda de Jesus a primeira, a segunda vez, né? Após de tudo isso, agora veio o momento de paz, onde a terra irá ter paz, onde não haverá mais dores, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais sofrimento, aonde haverá um paraíso. Paraíso, né? É um lugar onde todos estarão ali reinando a paz. Muito bem. Então fica assim, nosso programa está chegando ao final de hoje, né? A série iniciou e foi algo tremendo, porque causou aqui algo muito importante, né? Gerou dúvida, né? Gerou participação de 2 pastores e um presbítero, né? Foi muito bom. E também de pessoas que já adotaram esse programa, pastor, para a sua vida, né? Tem gente que na segunda-feira já fica ansioso, esperando o programa começar, e qual será o tema, qual será o convidado, e já a série será essa, tá bom? A série será essa. Logicamente que será perguntas diferentes, pastores, presbíteros, diácono, líder, né? Alguém que exerce aí não só uma função, mas um conhecimento muito bom da palavra do Senhor, vai estar aqui nessa cadeira, e juntos nós vamos estar conversando, vamos estar dialogando e aprendendo. Quero agradecer a todos que participaram junto comigo, tá certo? Junto desse programa maravilhoso. Pastor Milton, Deus te abençoe. Pastora Miriam, Alan Roberto, Deus te abençoe, tá bom? Lenilton Lopes, que Deus também te abençoe, continue assistindo aí o programa. Ana Paula Soares, Deus te abençoe, você e toda a sua família, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Quero orar aqui encerrando, mas eu quero lembrar o nome de todos. Jean Cruz, que participou, Deus te abençoe. Vocês que participaram, segunda-feira, faça o seguinte, segunda-feira, comece a divulgar essa série, nosso programa, Uma Questão de Fé. Depois disso, faça a pergunta, fique pensando durante a semana. Rapaz, eu vou perguntar isso aqui, segunda-feira, tá certo? E aí, lembrando, o pastor, sentindo a vontade a responder na hora, ele aí responde. Se não, marca, ó, toda segunda-feira ele está aqui. E aí ele traz o conhecimento dele da pergunta que vocês fizeram. Pastor, 2 minutinhos, palavras finais, não é? Não é que você vai morrer não, mas é porque nós estamos encerrando, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, levando a palavra do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor, pastor, pelo espaço, a TV Mídia, a pessoa de nosso amigo Jackson, Gerailson também, que Deus continue abençoando, todos que fazem essa empresa. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram para que possamos chegar aqui, e agradecer a todos os ouvintes, pastor Milton, missionário Miriam, pastor Romilson, presbítero William, que Deus continue abençoando, enfim, todos os irmãos que fazem parte do nosso ministério, das Assembleias de Deus, o Ministério Vencendo por Fé, aqui na cidade de Mamanguape. Quero deixar aqui o convite para nos próximos dias 28 e 29, a partir das 19 horas, você participar conosco das nossas festividades de 5 anos de aniversário
das Assembleias de Deus, Ministério Vencendo por Fé. Durante o sábado teremos as festividades do conjunto da UNF, que é a União das Mulheres Vencendo por Fé, e do JVP, que é a União de Jovens Vencendo por Fé, dia 28. Dia 29, no dia seguinte, no domingo, teremos a nossa convenção, onde iremos reconhecer os ministros, missionários, missionárias, presbíteros, diáconos, auxiliares, e iremos ter também batismo nas águas. Então, essa programação é para o dia 29 de setembro. Então, vocês estão todos convidados. Vão chegar carta na igreja de vocês. Aqueles que puderem participar conosco desse ato, né, de ações de graça, agradecemos. Amém. Um abraço para minha esposa, para minhas filhas, que Deus continue abençoando a todos. Eu quero fazer oração, 2 minutinhos de oração só. Obrigado, viu, por ter vindo. A porta vai estar sempre aqui aberta, tá certo? O Senhor não foi a última vez, a gente sempre vai estar chamando, em nome do Senhor Jesus, para estar aqui. Eu quero agradecer aqui ao vivo também. Eu já agradeci, mas eu quero... 2 minutinhos, Jackson. Eu quero agradecer a Jackson, não é? Por essa oportunidade que ele tem dado, uma oportunidade ímpar, uma oportunidade que Deus tem observado isso muito, né? Cheguei aqui de 7 horas da manhã para olhar como é que vai ser, organizar, e aí ele já estava. Eu vou repetir, gratuitamente, né? Ele está aqui, 2 horas do seu tempo, gratuitamente, parou tudo do seu trabalho para servir a obra do Senhor. Isso é servir, né? Então que Deus possa abençoar Jackson, a sua esposa Daiane, com a sua filhinha, né? Com a sua filhinha. Deus abençoe vocês e coloque na cabeça assim, ó, quanto mais eu faço para a obra do Senhor, mais Ele abre porta. Às vezes você está em casa, de repente apareceu uma coisa, apareceu outra, Deus abriu, tá bom? Vamos orar então? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse programa de hoje, primeira série, né, desse estudo maravilhoso, né? Quero agradecer pela vida do pastor Emanuel, novamente pela vida de Jacques, pela minha vida, por todos esses que aqui participaram. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Gente, até segunda-feira, em nome do Senhor Jesus, prepara a perguntinha e vamos estudar a palavra do Senhor. Fica com Deus.